Será que a alt-season começou ou é só mais uma narrativa depois de uma alta de mercado? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai analisar aí 4 indicadores, né? Que seria a dominância do Bitcoin, a relação do Bitcoin com o Ethereum nesse momento, a quantidade de altcoins que estão conseguindo superar o BTC, e muito importante também o volume de negociação no mercado. Bom, antes de analisar os indicadores na prática, a gente precisa entender um pouco mais de o que realmente é uma alt-season. E a alt-season é basicamente um momento onde uma parcela bem ampla das altcoins apresenta um desempenho maior que o do Bitcoin. Uma definição simples seria essa: altcoins performando melhor que o BTC. Bom, e como que geralmente, né, acontece esse fluxo da alt-season? Basicamente, cara, o BTC começa a subir, começa a atrair volume, então muita gente comprando, e eventualmente ele estaciona ou ele fica, enfim, menos volátil, e esse capital que estava ali no BTC, por exemplo, começa a migrar para outras altcoins. Cara, pode migrar para Ethereum, que é um indicador forte, e aí a partir do Ethereum começa a migrar para outras de menor market cap. E a partir disso a gente começa a ver um volume muito grande das altcoins subindo, porque o capital saiu ali do BTC e começou a migrar aí para essas criptos de menor relevância no mercado. O primeiro indicador muito importante é o indicador da dominância do BTC em relação às outras criptos no mercado. Então, basicamente, a gente está falando do BTCD, tá? Que é o nome do indicador. Nesse momento, tá? Esse indicador estaria na faixa dos 60%. O market cap do mercado cripto estaria ali 60% em Bitcoin. A partir do momento que essa dominância começa a cair, então, por exemplo, vira 50%, e aí, 50% tá fora do BTC, então tá nas outras altcoins, tá espalhado ali em stablecoin, de repente, que não vale a pena muito também se apegar nessa questão das stablecoins, a gente tem que ver muito mais se esse capital tá fluindo para as altcoins. Essa perda de dominância do BTC em relação às altcoins é o que vai mostrar ali, por exemplo, se a gente tá chegando perto ali de uma alt-season ou algo do tipo. Não é num momento em específico, né? Não adianta a gente ter uma perda de dominância, num período muito específico, ela já volta, né? A gente tem que ver uma constância isso. O Bitcoin, não é que o Bitcoin tá derretendo, mas, por exemplo, o Bitcoin tá mais lateralizado, tá ascendente, mas lateralizado, e aí ele começa a perder essa dominância e as altcoins começam a explodir. Então, isso que a gente configuraria ali como uma alt-season, né? Essa perda de dominância do BTC para as altcoins, e a partir disso os altcoins começam aí a subir, a gente vê aqueles 80%, 70%. Cada momento, em cada ciclo vai ser diferente, né? Nada garante que isso vai acontecer de novo. Possivelmente não vai, tá? Principalmente por essa questão de entrada do institucional muito forte no mercado. A tendência é que as seasons, a partir de agora, não sejam como foram no passado. Então a gente precisa ter um pouco de cautela em relação a isso também. O segundo indicador é a relação Ethereum e Bitcoin, que ele basicamente nos mostra quantos Bitcoins vale uma Ethereum. Quando no gráfico o Ethereum e Bitcoin sobe, mostra que o Ethereum está tendo um desempenho superior ao do BTC. Quando o contrário, quando o gráfico cai, mostra que o BTC está ganhando em relação ao Ethereum. Nos últimos dias a gente viu que o Ethereum teve um desempenho maior que o do BTC, mas isso não significa nada, tá? Porque é um espectro muito curto de tempo para a gente analisar e dizer que está em alt-season ou não. A questão é, não estamos, mas vale a pena ter esse disclaimer. O Ethereum costuma funcionar como uma ponte entre o mercado e o Bitcoin. Por ele ser o segundo maior criptoativo, ele frequentemente recebe mais liquidez do que os outros ativos, as outras altcoins menores. Por isso que a gente classifica ele como um meio de campo. E a gente precisa também medir a amplitude do movimento, né? Quantas altcoins necessariamente a gente precisa que estejam com um desempenho superior ao do BTC para a gente classificar isso como uma alt-season. Se a gente usar ali o alt-season index, logo quando a gente abre ali, por exemplo, o CoinMarketCap, ele sempre aparece ali. O que ele vê? Cara, como está a dominância das altcoins frente ao BTC. É muito similar ali ao gráfico de dominância do Bitcoin, tá? Em relação ao mercado como um todo. Mas basicamente, nesse momento, ele tá dizendo, tá em 37 pontos. E o que ele classificaria como alt-season? A partir de 75 pontos. A dominância do BTC, ela ainda é muito grande, né? Como eu falei anteriormente, ela tá em 60% do mercado. A gente tá bem distante aí de uma possível alt-season. Não foi porque o Ethereum subiu um pouco mais agora, semana passada, que a gente vai ter aí uma alt-season agora, né? Na verdade, a gente precisa de um espectro muito maior, uma análise de muito mais tempo. Bom, e além do índice, a gente pode fazer uma comparação entre o Bitcoin e as maiores altcoins. Nesse momento, consideraria ali Hype, Solana e Ethereum. Podemos colocar XRP ali, Pendle, de repente. Se uma altcoin sobe 15% e o BTC sobe 10%, beleza. A gente está vendo uma força relativa. Mas, por exemplo, se uma altcoin sobe 10% e o BTC sobe 20%, bom, ela ainda continua perdendo para o Bitcoin. Então é importante a gente analisar isso. Não é porque ela está subindo que, cara, beleza, não é porque as altcoins estão subindo. Se o BTC está subindo mais, a gente continua em Bitcoin Season. E outro ponto que a gente precisa analisar também, é um indicador muito forte, é o volume. Se a gente está com um volume muito alto no mercado, bom, tá, a gente tem muita gente comprando Ethereum, beleza, então
o preço do Ethereum começa a subir. O institucional está comprando o Ethereum, então beleza, o Ethereum começa a subir. Isso é muito válido para compras spot, né? Então beleza, que o ativo está sendo comprado de fato. Mas, por exemplo, se tem muita gente comprando alavancado, está comprando no mercado futuro, pode acontecer algo que aconteceu agora com a Hype, por exemplo. Tudo bem que a Hype, ela tá com uma força compradora muito grande, mas pensa comigo, se tem muita gente shortando Hype, tô apostando na queda de Hype, então as minhas liquidações estão acima do preço. O que aconteceu agora na semana passada? Muita gente shortando em Hype começou a subir e começou, né, a ter aquele efeito em cascata, né, porque foi liquidando todo mundo. Essas compras de perpétuos, né, shortando o futuro, né, levam a uma alta muito maior. Não necessariamente porque a gente tem um volume de compra muito grande no spot, né, que seria ali efetivamente a compra do ativo, mas porque tem muita gente especulando ali o preço do ativo, então tende a subir muito mais. O volume spot tende a ser muito mais efetivo quando a gente tende a entender, não, beleza, esse ativo tá subindo com força mesmo, né? Diferente de compra em futuro, que, cara, tu não tá comprando o ativo de fato, né? Tá comprando uma posição ali em perpétuo, tá shortando, tá alongando, né? Então é importante a gente analisar isso também, que a compra spot determina muito mais do que, no caso, a força relativa ali da subida do ativo do que shorts ou longs. Importante também de exemplificar, né, como é que funcionaria esse movimento de rotação, né, de Bitcoin Season para Alt Season. Nesse momento que a gente tá agora, a gente vê a dominância do Bitcoin em relação às altcoins. O que seria um segundo estágio? Seria ali essa dominância partindo para Ethereum. O Ethereum ganhando valor sobre o BTC, né? Então a quantidade de Bitcoin que eu preciso para comprar um Ethereum aumenta, por exemplo. E depois disso, esse volume, essa quantidade de capital que entra em Ethereum começar a migrar ali para a restante das altcoins. Quando a gente vê ali muitas altcoins superando o BTC, obviamente num espectro maior de tempo, a gente pode começar a considerar uma alt season. Obviamente, né? Não só com isso, precisa olhar os outros fatores, mas é ali um forte indicador de que a gente está se mexendo, está se movendo nesse sentido. E como eu falei, a gente precisa de uma análise de um espectro maior de tempo, né? Não adianta a gente ver uma rotação rápida, às vezes as altcoins pegam um domínio ali sobre o BTC um pouco maior em determinado período de tempo. Não, a gente precisa ver isso numa faixa temporal maior, porque num curto prazo de tempo tudo pode acontecer. Eu costumo dizer que, cara, investir em cripto no curto prazo é prejuízo, né? Então, a gente não tem como pensar no curto prazo, né? Principalmente nesse mercado volátil, né? A gente tem que pensar no longo prazo. Então, nesse caso, também para uma análise de mercado, a gente não tem como pegar um espectro ali curto de tempo. A gente realmente precisaria de uma faixa temporal maior para fazer uma análise correta. Falando desse momento em específico, não estamos em out-season, provavelmente estamos muito longe disso. Mas é importante trazer esse assunto, porque eventualmente, daqui a 6 meses, 1 ano, vai ser algo que, cara, vai estar muita gente falando, né? E gostaria aí que vocês entendessem um pouco disso antes mesmo do assunto estar em voga, porque nos coloca aí na frente do mercado como um todo. A gente sabe que o mercado cripto já foi algo muito especulativo, ainda é, né? Mas o mercado, ele tá amadurecendo, mas é importante a gente, né, entender os conceitos, entender o que pode acontecer, porque na verdade o mercado é um mecanismo vivo, né? Como nós. Então, nós tendemos aí a ser cíclicos, né? Por isso que a gente fala tanto do ciclo do BTC, enfim, ciclo de mercado, ciclo da economia, ciclo de juros. Então é importante a gente entender que, cara, como aconteceu no passado, possivelmente pode refletir no futuro e acontecer novamente. Bom, galera, se gostaram do vídeo, peço que vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal. Tô vendo que tem bastante gente assistindo, então tô bem feliz com isso, bastante comentário nos vídeos. Tô vendo que tem bastante gente também que tá assistindo e não se inscreve no canal, então se inscrevam aí, por favor. Isso, poxa, me dá uma motivação a mais aí para continuar gravando os vídeos, né? A gente começou aí 1 mês, já somos mais de 110 inscritos. E deixem seus comentários, pô, é um grande prazer poder responder todo mundo que comenta aqui. E, pô, ser uma referência aí para algumas pessoas já me deixa muito feliz, né? Justamente a minha intenção aqui. Um abração para vocês, comentem aqui o que vocês querem saber também nos próximos vídeos, e daí a gente pode fazer algo mais focado também no interesse de vocês no geral. Beleza?